Hoje eu vou te contar uma história sobre o que seja talvez a experiência mais difícil que eu já passei, que foi o retiro de meditação Vipassana. Além disso, eu vou te dizer basicamente como que é essa técnica e os meus principais aprendizados depois de um retiro de 10 dias muito intensos. Saudações, seja muito bem-vindo ao Inner Innovation. Eu sou o Rafael Bauti e nesse vídeo eu vou te contar um pouquinho de como foi a minha experiência no retiro de meditação Vipassana, que é um retiro, digamos, bem conhecido, talvez pelo seu formato também, né? Que formato é esse que eu tô querendo dizer? Bem, basicamente você vai passar 10 dias meditando, com uma alimentação, eu poderia dizer restrita, mas na verdade é um hábito alimentar específico. Então, para quem não está habituado a se alimentar daquela maneira, pode sentir diferença, né? É uma alimentação vegetariana. Não era o meu caso, eu não era vegetariano e não estava acostumado a me alimentar daquele jeito, e isso foi uma das coisas que foi difícil. Você não pode ter nenhuma atividade, você não pode escrever, ler, você não pode conversar com as pessoas, que é o que costuma ser mais intenso para a maior parte das pessoas, né? Nem o direcionamento de olhar, né? Se olhar para outra pessoa é sugerido, né? Eles sugerem que a gente fica com o olhar meio para baixo, assim, durante todo o retiro. E não é incomum que depois, né, no final, quando a gente pode conversar com as pessoas relatem experiências muito intensas com essa questão da solidão e essa dificuldade por não ter possibilidade de conversar com absolutamente ninguém durante 10 dias. Isso tudo faz parte da experiência, mas nem é a meditação em si. Além disso tudo, a rotina é bem difícil, porque você fica basicamente o dia inteiro por conta de meditar. Então você está sentado meditando, às vezes você tem um pequeno intervalo entre uma meditação e outra de 5, 10 minutos, volta a meditar de novo, e você tem o tempo, né, de descanso, de dormir e o tempo de se alimentar. Fora isso, você não faz mais nada. É basicamente isso. Então, assim, é um encontro muito intenso com você mesmo, onde você não tem para onde fugir, né? Na nossa rotina, a gente foge o tempo todo. Você foge para jogar videogame, você foge para poder desabafar com um amigo, ou para sair, né? Em tempos pré-pandemia, você sai com os amigos, enfim, arruma coisa para você fazer, e aí você consegue não pensar naquilo que é tão essencial, aquilo que é tão interno e que talvez esteja te incomodando, né? Então a gente faz isso o tempo todo. Lá você fica privado disso, né? Então realmente você é meio que obrigado a encarar de frente as suas questões. Agora, contando um pouquinho de mim. Eu sempre fui uma pessoa que tinha interesse pela meditação. É um interesse até que eu nem consigo explicar. Eu não tinha contato com ninguém que meditava e não sabia muito, mas gostava dessa ideia de meditar, e eu sempre fui uma pessoa de buscar experiências diferentes de vida. Então uma coisa que eu sempre quis era viver como um monge durante algum tempo, né? Eu tinha essa ideia maluca, assim. E quando eu fiquei sabendo da meditação Vipassana, duas coisas me fez querer imediatamente. A primeira delas, que já tinha muito tempo que eu queria meditar, e eu não tinha possibilidade, porque eu vivia numa situação financeira muito delicada, assim, eu não tinha dinheiro para nada, basicamente, assim, só para as coisas que eu fazia na época, faculdade, etc., faculdade pública, mas assim, a grana para deslocamento, alimentação, não dava para mais nada. Então os retiros que eram pagos, que geralmente eram os que eu ficava sabendo e tal, não tinha condição. E o retiro Vipassana, ele é gratuito, então isso aí abriu essa possibilidade. A segunda é por ele se propor a ser essa experiência intensa, que é uma coisa que eu já... Tem até várias histórias engraçadas de vida, de coisas que eu já fiz buscando esse tipo de coisa. Então, mesmo sem preparo, eu sempre tive esse perfil de ser meio corajoso, assim, de me jogar nas coisas, e aí depois eu choro. Mais ou menos isso. Mas, então, foi neste contexto que eu fui participar do retiro. Então, isso já mostra também o meu perfil e como que essa experiência foi moldada pela minha condição, né? Lá tinha outras pessoas que eram instrutores de yoga e tal, então deu para perceber que essas pessoas estavam muito tranquilas com essas questões da experiência que para mim era um desafio naquele momento. Bem, então quando eu tomei conhecimento, eu peguei a primeira data disponível, né, que eu tivesse
de férias, né? Porque eu estava na época de faculdade. E na época eu tinha começado um namoro. E aí chamei ela para poder ir também. Ela adorou a ideia de passar o Réveillon meditando. Mas você sabe como que é, né? Início de namoro, as pessoas acabam cedendo ou estando mais abertas a experiências desse tipo. E o relato dela quanto a isso é bem engraçado. Mas então, eu com esse tipo corajoso e com aspecto também, que também modulou algumas experiências de vida que eu já tive, de não me preparar adequadamente. Aquilo que eu falei de me jogar. Nem sempre você se jogar é uma estratégia adequada, né? Especialmente quando você não se prepara. Se a gente pensar aí com a questão do yin e do yang, né? Acho que a gente pode pensar nisso, né? Esse yang é essa energia, né? Que eu me jogo, eu quero experimentar, eu dou conta, eu vou tentar, eu vou fazer o meu melhor. E aí esse é um aspecto bacana, mas isso tem que vir acompanhado com o suporte, que é eu entendo o que é, eu me preparo, eu tenho as ferramentas certas para isso e tal. Então, por exemplo, eu nunca tinha meditado. Eu não sabia da importância de ter uma almofada adequada de meditação. Peguei qualquer almofada de casa, porque ela falava para levar, e fui. Então, resumo, tive uma experiência intensa de dor, muita dor para poder meditar, que foi o maior desafio, que me deixava assim, com muita dificuldade de entrar realmente na técnica. Mas isso teve um aspecto positivo de um grande aprendizado que eu tirei, que eu vou contar para vocês mais pro final do vídeo. Basicamente, como foi a minha experiência? Olha, eu me lembro de chegar super animado, né, eu viajei pro Rio na época, eu estava super animado, super curioso e com esse espírito aberto para uma experiência nova. Isso durou pouco mais do que um dia, porque logo no primeiro dia, meditando, né, a gente chega de noite, dorme, conhece o lugar e tal, beleza. No outro dia a gente acorda de madrugada para poder começar a meditar, né? Toca um sino, tim! Nesse primeiro dia, esse sino é legal, eu acordei animado, como é que será que vai ser isso, né? Como é que será que é meditar? Lá pro terceiro, quarto dia, esse sino parece que puxa a nossa alma para fora e a gente acorda assim meio... A gente não, né? Tô falando da minha experiência. Acordava meio aflito, assim, meio assustado, porque estava muito difícil a experiência, por essa falta de preparo, principalmente. E aí eu me lembro de passar muito mal. Passar muito mal por quê? Muita dor no corpo, uma mudança de alimentação muito brusca, comendo menos do que eu estava acostumado, especialmente no turno da noite, né? Quando chega de noite, eles te oferecem água com limão, que corta um pouco o apetite, mas para mim, que estava acostumado a não necessariamente jantar, mas eu comia de noite normalmente. Então, assim, eu ficava com muita fome e eu experimentei pela primeira vez passar mal de fome, assim. Apesar de que antes disso eu já tinha feito jejum inúmeras vezes. Bem, como eu contei para vocês, eu já tive algumas experiências muito malucas. Eu tenho esse perfil. Então, quando eu era novo, eu fiz, por exemplo, um jejum total de 3 dias, porque eu queria realmente entender o que era sentir fome. Mas essa é uma outra história. Então me surpreendeu, porque eu achei que eu conseguiria lidar bem com isso e não lidei bem. Eu realmente fiquei com muita fome, eu sentia, né, ficava trêmulo, fraco e sentia que a minha pressão caía, assim, por causa disso. Basicamente eu cheguei a desistir, conversando que eu estava passando muito mal, né, com a instrutora, e ela falou, olha, se a gente te der um copo de leite com uma banana de noite, você acha que você dá conta e tal? Eu falei, não, ótimo. Então eu precisei desse ajuste e eu precisei de um outro ajuste, porque eu estava com muita dor. Eu sempre tive uma questão de postura. Desde criança eu me lembro que eu nunca consegui sentar de perna cruzada e ficar retinho. Como eu sei que eu tenho as 2 últimas vértebras fundidas, apesar de que todos os profissionais que eu pergunto, eles falam que isso não altera em nada, eu tenho a suspeita de que talvez isso interfira na maneira como eu consigo, né, me estabilizar. Se você é fisioterapeuta ou tem algum conhecimento nesse assunto, deixa aí nos comentários, conta pra mim se realmente faz sentido essa teoria. Porque não é nem uma questão postural de desenvolvimento, né, assim, porque eu me lembro de realmente criança
né? Eu lembro que na minha escola tocava o hino nacional, todo mundo sentado com a perninha de índio, e eu não conseguia. Aquilo sempre foi muito desconfortável para mim. Então, muita dor, até que eu falei sobre isso, eles me deixaram, né, sentar próximo à parede para conseguir encostar as costas na parede. E aí ajudou bastante, mas eles me sugeriram fazer isso e assim que possível eu não encostar na parede, né, para eu poder me acostumar. É uma meditação muito dura, de maneira geral, né? Depois eu tive a oportunidade de experimentar outras técnicas, depois eu entendi que a palavra meditação, ela é como se fosse a palavra esporte, né? Ou seja, dentro de esporte tem várias esportes muito diferentes. Então, dentro do contexto de meditação, existem várias técnicas muito diferentes. E, às vezes, entre aspas, contraditórias. Não é que uma é certo ou errado, acho que cada uma vai trabalhar alguns aspectos, né, que a gente precisa trabalhar. O que eu acho isso muito interessante, inclusive. E qual que foi a experiência positiva? Bem, basicamente, o de mais positivo, eu diria que foi conseguir desenvolver uma percepção corporal sutil. Sutil mesmo. E para poder te explicar isso, eu vou contar de maneira resumida como é a ideia da técnica, como eu percebo a ideia da técnica de um primeiro retiro, claro, né? Com certeza essa técnica se desenvolve muito, mas eu cheguei até esse ponto. Dos 10 dias meditando, os 3 primeiros dias a gente basicamente passa observando a respiração e observando como a respiração afeta, como a gente a sente nesta parte, nesse triângulo entre o nariz e a boca. Por que eu acredito que é feito isso? Quando a gente está nesse processo, no início a gente não tem muita clareza e depois a gente vai percebendo essa sensação de maneira cada vez mais clara. É como se ampliasse esse pequeno espaço, depois ele ficasse imenso. Imenso porque a gente consegue sentir, por exemplo, né, o ar tocando uma parte e não outra, uma diferença de temperatura de uma parte da outra, coisa que não faz o menor sentido no início, porque você tenta perceber, você tem uma percepção difusa e do todo. Não consegue discernir, discriminar coisas sutis ali, né? Então a gente meio que afia, por assim dizer, essa nossa percepção, e depois dos 3 dias a gente começa a fazer uma espécie de varredura no corpo, e aí a gente percebe que essa capacidade de percepção sutil, ela se amplia. E aí eu tive realmente percepções muito claras de ondas de energia passando, né? Realmente essa sensação de onda e percepções muito sutis, assim, de pequenas tensões em partes específicas do corpo. Esse foi a coisa mais incrível que eu experimentei na experiência e foi um grande aprendizado, porque isso eu trago até hoje. Eu tenho essa percepção mais sutil e ela não somente durante a prática da meditação. Hoje, e eu acredito que devido a essa experiência, porque isso se desenvolveu a partir dela, eu consigo perceber, por exemplo, uma alimentação que não me faz tão bem. Mas eu não preciso estar passando mal por conta disso. Eu como alguma coisa e eu percebo, isso aqui não me faz muito bem, mas assim é de maneira sutil. Então isso me ajudou muito a desenvolver meu autoconhecimento, direcionado para a saúde, e também para as questões corporais. É claro que isso não fica ativo o tempo todo. Se você, quando está muito agitado, né, às vezes a gente perde um pouco dessa atenção, mas eu já tenho o hábito de frequentemente, inúmeras vezes ao longo do dia, trazer essa percepção de novo, ela acaba que continua sendo trabalhada. O segundo grande aprendizado, e eu diria que foram esses 2 principais, esse da percepção sutil e aprender a não ser reativo à dor. Basicamente, eu tive um aprendizado a nível de experiência. Por quê? Quando você senta e você é estimulado a ficar parado, porque foi aquilo que eu disse, é um tipo de meditação um pouco mais dura. Então você é estimulado a ficar estático mesmo. A dor vem inevitavelmente. E no meu caso, eu posso dizer muito intensa. E aí você é estimulado a parar de tentar ajeitar o corpo, né? Aí tá doendo, então eu mexo aqui até achar um ponto onde vai ter um certo equilíbrio. Senão a gente ficaria mexendo o tempo inteiro. E no início, durante a prática, isso me incomodou muito, né? Eu vou ter que sentir essa dor, eu não vou conseguir concentrar, achando que o aspecto do aprendizado da meditação era somente a técnica em si. E depois eu fui entender que não. Porque uma vez, né, que você se mantém, você percebe que a dor passa, e é disso que eles falam, né? A ideia é você
perceber um termo que eles trabalham o tempo todo, que é o anicca. Acho que se pronuncia assim, a pronúncia pode estar errada, mas anicca é tudo passa. Aquilo que é bom vai passar, aquilo que é ruim vai passar. Então não se apegue àquilo que é ruim, não fique sofrendo porque daqui a pouco passa. E também não se apegue, não fique querendo segurar aquilo que é bom, porque isso vai passar também. Isso é uma ideia fundante da prática. E a gente trabalha isso a nível de corpo, de experiência. Não é somente pensar, deixa eu entender este conceito, né? Isso eu acho muito incrível da meditação, né? Porque às vezes a gente entra em processos de autodesenvolvimento que são puramente racionais. E a racionalidade ela não dá conta, né, de ter essas alterações, essas mudanças profundas. Se desse conta, seria muito fácil, né? A partir de hoje eu vou ter uma alimentação só saudável, a partir de hoje eu vou para a academia todos os dias, ou vou meditar todos os dias. E a gente falha. Né? Então, ou seja, tem outros atravessamentos, a gente não é puramente a nossa tomada de decisão, né? A nossa vontade. Então, quando a gente aprende a um nível de corpo, de experiência, eu acredito que isso está envolvendo aspectos mais profundos e realmente altera a maneira que a gente lida com outras coisas. Então, experimentar isso no corpo, né? Permitir sentir a dor, porque a partir do momento que você aceita a dor, você elimina, se não tudo, uma boa parte do sofrimento, né? A dor é física e é inevitável, o sofrimento é mental e o sofrimento ele pode ser diminuído ou pode ser, talvez até, pela filosofia oriental, sem ser abrir mão, ser expelido assim, de sua vida, né? Basicamente o budismo trabalha em prol de eliminar o sofrimento. E um dos aspectos importantes para isso é não trabalhar a evitação da dor, não ser reativo à dor, né? E isso foi muito incrível, fez muita diferença para muitas áreas da minha vida. E qual que é a minha conclusão depois dessa experiência, né? Eu estou relatando isso depois de, sei lá, 8 anos. Não sei, eu sou péssimo com data, mas já tem vários anos que eu tive essa experiência, 5 anos, 8 anos, alguma coisa aí nesse sentido. A minha conclusão é que foi uma experiência de grande impacto, ou seja, ela realmente me fez perceber e aprender coisas muito profundas, muito intensas, valeu a pena demais, mas foi realmente uma das experiências mais difíceis da minha vida, assim, eu tive uma crise de choro lá, não sou uma pessoa que costuma chorar, tive um choro catártico lá, se não me engano, no segundo, terceiro dia, chorava, não conseguia parar, senti muita dor, passei mal, me senti muito sozinho, especialmente quando eu comecei a passar mal e ninguém podia me dar nenhum apoio, né? Nem conversar comigo, nem nada. Então, eu nunca tinha passado por isso. E foi incrível a possibilidade de passar por isso. Depois, né? Na hora é complicado, é muito intenso, mas a gente costuma agradecer essas grandes experiências depois, porque a gente se enriquece muito, né, com essas experiências. Então, valeu muito a pena. Continuei meditando depois? Algumas vezes. Eu me interessei por outras práticas de meditação também. Eu sou uma pessoa, geralmente, assim, com as coisas muito plural, assim, né? Então, desde a psicologia, que eu estudo várias abordagens, eu acho que isso é mais interessante, faz mais sentido para mim ter uma percepção eclética do que pegar uma técnica ou pegar uma abordagem da psicologia e estudar somente ela. Então, fiz outras técnicas de meditação, fiz um pouco de zazen, fiz uma meditação tailandesa, conheci um pouco de algumas coisas, fiz alguns cursos e conheci, por exemplo, técnicas que eram o contrário, assim, você lidava com gentileza, tudo aquilo que te incomodava, você ia lá e tirava aquele incômodo. Parece o contrário, né? Mas em um você está aprendendo como não dar tanta atenção para aquilo que dói, e o outro você está aprendendo como ser gentil com você. Às vezes está doendo, vai lá e muda aquilo que dói, né? Você não precisa ficar dentro desse sofrimento. Qual que está certo, qual que está errado? Não é questão de certo ou errado, é questão de flexibilidade. Se você tem essas duas capacidades, você vai poder discernir entre qual delas usar para cada situação de sua vida. Eu acredito nisso, acho que o desenvolvimento pessoal não é chegar
há uma verdade maior do que é que você estava antes. Se trata de flexibilidade. E aí, para isso, a gente precisa desenvolver o discernimento e nosso repertório, né? E lidar bem com essas ambiguidades eu acho muito interessante. A medicina chinesa nos ensina muito isso. A gente lida com a ambiguidade o tempo todo de uma maneira que não é conflituosa. É um pouco difícil de explicar isso. Isso tem a ver já com outra experiência, que é a experiência estudando medicina chinesa. Enfim, talvez seja assunto para um outro vídeo, se for o caso. Então é isso, gente. Essa foi a minha experiência com a meditação Vipassana. Se você tem vontade de meditar, e você está afim de passar por uma experiência de grande impacto, talvez seja uma experiência de grande impacto para você também. Eu sugiro, eu indico, eu acho que vale muito a pena. Só veja se é o seu momento e também sugiro que você se prepare, né? Algumas pessoas que eu conheci que não tinham nenhuma prática de meditação se prepararam, assim, tiveram uma alimentação vegetariana um mês antes, começaram a meditar diariamente antes de ir para lá, para preparar o corpo e tal. Eu acho que vale a pena se preparar para você conseguir estar mais preparado para a experiência, né? Acho que você não precisa ser maluco igual eu, sem nunca ter meditado, se jogar na experiência, não. Mas se quiser também, manda ver. Às vezes vale a pena também, a gente aprende algumas coisas com isso aí. Então espero que esse relato tenha colaborado aí com você, com o que você está procurando aí sobre meditação. Se você se interessar pela meditação Vipassana, eu vou deixar aí um link na descrição do vídeo. E tomara que, se fizer sentido para você, que você tenha uma experiência muito interessante, né, que te ajude a se conhecer mais e a se conectar com essas suas questões a partir dessa técnica. Lembrando que se você gosta de meditação, de autoconhecimento, de entender mais sobre você, sobre as outras pessoas, sobre as relações, fica o convite para você se inscrever aí no canal e acompanhar os vídeos que a gente traz aqui. E é isso aí. Boas meditações aí para vocês. Até mais.